Olá pessoal, hoje então vamos ver a Najdorf com H3, o lance que o Fischer jogou aí pelo menos em duas partidas muito importantes, uma delas até contra o Miguel Najdorf. H3. Nesse vídeo nós vamos ver as linhas teóricas e no outro vídeo nós vamos ver essa partida mais importante do Fischer contra o Najdorf. Fischer que gostava bastante de jogar bispo C4, mas que jogou em alguns encontros então o H3. Bom, a linha mais no espírito da Najdorf é E5 para as negras, tá? Que nós vamos olhar daqui a pouco. Primeiro vamos olhar a linha antiga com o B5, contra-ataque imediato na ala da dama. Isso nem sempre é interessante. As brancas dispõem de alguns lances aqui, inclusive o que vai mais na ideia da abertura com H3, que é o G4 e ganhar espaço na ala do rei, como um ataque à la Keres. Que ataque é esse? É o ataque na Scheveningen. Vamos dar uma olhada aqui na estrutura da Scheveningen. A Scheveningen, ao invés de ter A6, tem E6 aqui, e aí pode vir o ataque Keres direto aqui com o G4, o que atrapalha bastante a estrutura na ala do rei do bando defensor. Então essa linha da Najdorf com H3, de certa maneira, lembra um pouco a linha Keres da Scheveningen. Olha aqui como é parecida a posição, certo? Bem, uma possibilidade que eu separei aqui, que claro, são linhas analisadas aí de partidas de grandes mestres, analisadas por computador, então são linhas bem seguras, né? Bispo B7, Bispo G2, E6, Roque, cavalo de FD7, e aqui até as negras estão com uma vantagem, porque fizeram a estrutura Scheveningen e as brancas não fizeram aquele duo H4G4 que avança mais rápido na ala do rei, né? Bispo E3, cavalo C6, F4, torre C8, cavalo de C para E2, bispo E7, dama D2. Estão lances muito naturais, muito fáceis de fazer. Cavalo por cavalo, bispo por cavalo, roque, torre de AD1. E aqui o computador dá a posição como levemente melhor para as brancas, mas vejam que o jogo das negras está um pouco mais restrito, e esses peões aqui centrais da ala do rei estão chegando rápido com o ataque. Então acho que é uma posição um pouquinho mais difícil de jogar para as negras, certo? Claro que tem defesa, tem recurso para ambos os lados, mas é um pouquinho mais difícil de jogar para as negras. Por isso que essa linha com B5, agora logo após o H3, pode não ser muito interessante. Vamos dar uma olhadinha em outra possibilidade para as brancas, que é o cavalo D5, em que pode acontecer então E6, cavalo para F6, dama para F6, A4, B4, G3, bispo B7, bispo G2, cavalo D7 e roque com igualdade. Mas de novo, essa dama aqui não está na melhor posição. As negras ainda tem que montar, tem que proteger o seu rei, montar o seu contra-ataque na ala da dama. O jogo está igualado, mas carece um pouco dos planos típicos da Najdorf para quem está acostumado a jogar a Najdorf, né? Vamos ver aqui, ó. Ao invés de jogar E6, poderia jogar cavalo por E4? Vamos dar uma conferida. Então vamos lá. Cavalo por E4, ao invés de E6, né? Só mostrando aqui, então, cavalo D5, é um avanço ousado aí das brancas, né? Depois do B5, cavalo D5. E agora, pode tomar em E4? Pode. Dá aqui margem a linhas muito complicadas. Vamos dar uma olhadinha na primeira delas. A ideia aqui das brancas é o seguinte, pessoal. Joga dama F3, vejam aqui essa diagonal, ó. Já expulsando o cavalo e saindo com esse cavalo dando cheque no rei e ganhando a qualidade. Então, por exemplo, cavalo F6 perde de imediato. Vem cavalo por F6 cheque, G por F6, dama A8 e a dama branca escapa, certo? Aqui ela escapa. Quando é que ela não escapa e a linha é muito interessante? Dama F3,
Cavalo vem para C5, gente, para segurar a casa B7, aonde o bispo vai tentar prender a dama. Olha só como é que segue o jogo. É muita confusão, é muito legal essa linha. Cavalo F6, G por F6, dama por A8, bispo B7, dama A7, única casa, dama C7, segurando ali e prendendo as casas, bispo E3 não é bom, tá? O melhor aqui é B4, cavalo de C para D7, bispo B2, cavalo B6, vejam que esse cavalo vem para C8, ameaça vir para C8, trancando a dama, então A4 forçado, cavalo C8, a princípio trancou a dama, mas aí vem cavalo por B5, ameaçando a dama negra, A por B5, criou uma casinha de escape ali, bispo por B5 cheque, rei D8, e aqui, pessoal, o computador dá ligeira vantagem para as negras, mas é um jogo muito complicado. As brancas têm 2 peões passados na ala da dama, sim, tem bastante peça, tem bastante recurso, bastante coisa para acontecer. O campo está relativamente aberto, o centro está aberto, a massa de peões das negras central é boa, mas assim, jogo muito complicado pela frente. Para quem quiser uma linha aí bem tática, bem com bastante possibilidade, bastante riqueza de jogadas, essa linha aqui, oferecendo a troca depois do B5, cavalo D5, oferecendo ali o peão de E4, pode ser interessante. Bom, se não tomar o peão de E4, jogar o E6, aí segue aquela linha que a gente acabou de ver com igualdade, em que o contra-ataque das pretas fica um pouco desorganizado, um pouco atípico aí para quem costuma jogar a Najdorf. Bom, então H3, vamos então, B5 é a linha antiga, tá, gente? E5 é a linha mais no espírito da Najdorf. E aí o lance mais comum da gente encontrar vai ser cavalo B3, que é para onde a maioria das pessoas retira o cavalo. E o jogo segue tranquilo aqui. Bispo E7, bispo E2, roque, bispo E3, bispo E6, dama D2, cavalo de BD7, com igualdade. Aqui o computador dá como melhor lance para as brancas o roque na ala do rei, deixando de lado essa ideia do ataque Keres. Embora na partida entre seres humanos, eu acho que o mais provável é as brancas rocarem grande, certo? Que não é o melhor lance, e deixarem essa corrida acontecer para ver quem vai fazer o contra-ataque mais forte primeiro, se as negras na ala da dama ou se as brancas na ala do rei. De qualquer maneira, partida interessante, com possibilidades estratégicas e táticas bem legais, certo? Bom, qual é a linha mais moderna depois do E5, gente? É cavalo de D para E2. E depois desse lance, a possibilidade do G4 continua. E aí, o melhor lance aqui para as negras é H5, certo? Esse lance aí praticamente neutraliza a ideia central do H3. Pode vir cavalo D5, cavalo por D5, depois nós vamos ver esse sacrifício com o que poderia ser cavalo por E4, né? Deixando o cavalo das brancas nesse posto avançado. Como é que ficaria aqui? Cavalo D5, E por D5, cavalo D7, cavalo C3, desenvolve G6, bispo E2, F5, expande no centro na ala do rei, roque, bispo G7. Essa expansão aqui com F5, pessoal, não é perigosa, tá? Não é perigosa. A4, B6, cavalo A2, aí as brancas tentam expandir na ala da dama, remanobrando aí as peças, cavalo C5, cavalo B4, F4, torre A3, a torre dá uma swingada aqui para o centro, para a ala do rei, não sei, dama G5, cavalo C6, olha aqui um posto avançado aqui, que as negras acabaram cedendo, e A5, que agora o cavalo não sai, né? Então, gente, nessa posição aqui, o jogo está considerado aí com leve vantagem para as negras, mas o rei está um pouco mais inseguro, e elas têm uma área mais avançada na ala do rei, elas têm prospecto de ataque na ala do rei. Então, assim, é um jogo para ser conduzido aí com uma certa energia atacando na ala do rei,
certo? Então é um tipo de abertura aí para quem quer um jogo mais dinâmico mesmo da parte das negras, certo? Vai ter que conviver com esse cavalo aqui e com o rei ligeiramente mais exposto, mas tem prospectos interessantes de ataque na ala do rei. Vamos ver agora, gente, depois do cavalo D5, né? Então jogou ali o H3, daí a gente neutralizou com o H5, e agora eles jogaram o cavalo D5, a gente já viu o cavalo por D5, agora vamos ver cavalo por E4. Cavalo por E4 leva uma partida a mais de manobras, como por exemplo, bispo E3, cavalo D7, C4 para firmar o cavalo, bispo E7, dama C2, ameaçou o nosso cavalo, cavalo de E para F6, cavalo de E para C3, defendendo o cavalo, sempre mantendo uma peça nesse ponto fraco aqui, né? Cavalo D5, roque, torre D1, reforçando a posição central do cavalo, cavalo F6, cavalo B6, né, já que a troca agora ficou inevitável, o cavalo vem para B6, aí atacando a torre e o bispo, torre B8, bispo E2, dama C7, roque, bispo E6 com igualdade na posição, certo? Então, gente, era isso aí que eu queria mostrar para vocês dessa linha. Eu acho que não tem nada o que nós temermos desse H3. A gente tem que estar preparado, sabendo que eles querem jogar o G4, que eles querem fazer um ataque Keres, como na Scheveningen, né? Só para relembrar aqui a posição do ataque Keres, que é bastante forte. Que em algum momento a gente pode jogar H5, certo? E que a partida tende a ser dinâmica, certo? Tende a ser dinâmica aí, com possibilidades para ambos os lados. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons jogos a todos.